Com a reforma tributária está todo mundo falando de débito e crédito, mas você já ouviu falar de redutor de ajuste? Isso vai fazer toda a diferença para quem trabalha com imóveis. Existem 2 pontos muito importantes que se você não souber, você vai acabar fazendo coisa errada. Toda vez que se fala de reforma tributária, se fala de débito e crédito e pronto. Tudo bem, isso existe, isso vai existir, a gente vai pensar em débitos e créditos de IBS e CBS, mas essa não é toda a conversa. Quando a gente fala de atividade imobiliária, é preciso levar em consideração uma outra sistemática que vai acontecer ao mesmo tempo. Porque o fato é que nem tudo vai dar crédito. E na atividade imobiliária a gente tem um gasto, um custo que é muito relevante, que é a aquisição de imóveis de quem não é contribuinte. Você que incorpora, loteia, constrói para vender, compra e vende imóveis, toda a empresa, todo contribuinte que faz esse tipo de operação, com muita frequência adquire imóvel, seja terreno, seja imóvel construído, de uma pessoa física que muitas vezes herdou aquilo ou adquiriu ao longo da vida e que não vai se configurar como contribuinte. Claro, teremos a figura da pessoa física que vira contribuinte de IBS e CBS, isso é uma outra conversa, né? Inclusive, eu vou deixar aqui link para um vídeo sobre isso. Mas, contudo, entretanto, todavia, você vai ter lá uma pessoa física que não é contribuinte e você comprou o terreno dessa pessoa, você comprou o imóvel para revender. Ou ainda, a pessoa física que tinha um imóvel e integralizou isso na empresa, na SPE, na SCP, na limitada, na empresa que quer que seja. E aí, como é que fica isso? Para isso, para evitar a carga tributária muito alta que isso geraria, criou-se o redutor de ajuste. Tá? Então, acompanha comigo a sistemática. Por regra geral, naquilo que você vende, presta serviço, naquilo que você fornece, você vai ter débito de IBS e CBS. Das tuas compras, ou seja, material que você compra, serviço que você toma, custos de obra, despesas administrativas, você vai ter créditos. Débitos menos créditos vai dar o valor devido desses 2 novos tributos. Essa é a regra geral, a princípio é desse jeito. Tem uma série de particularidades, porque afinal de contas tem operação que não vai dar crédito, tem operação que o crédito é um pouquinho diferente, tem contribuinte que não vai dar tanto crédito, outro que vai dar mais, tem um monte de particularidade aí. Mas nas linhas gerais a gente pode dizer isso. Débito do que eu forneço, crédito do que eu adquiro, débito menos os créditos, o que você vai recolher. Pausa. É por isso que os melhores profissionais do mercado estão no programa Dominando a Reforma Tributária. Se você é contador ou advogado e quer se especializar nisso, toca aqui no link, garante o teu lugar. Pois é, mas aí fica a questão. Imagina que eu compro um terreno por 100 mil reais. Eu gasto 50 mil reais para construir uma casa ali. Então eu gastei 150 e vou vender por 200. Eu teria crédito dos 150. Só que se o terreno foi comprado de alguém que não é contribuinte, ele não vai me dar crédito. E a maioria das vezes é isso que acontece. Então, a legislação da reforma tributária trouxe a figura do redutor de ajuste. Redutor de ajuste vai ser o seguinte: quando você adquirir um terreno, um imóvel, não precisa ser só terreno, tá? Pode ser uma casa, pode ser um apartamento. Quando você adquirir um imóvel de um não contribuinte, ou seja, ele lá não apurou IBS e CBS, então você não vai ter crédito. Para você não ficar com todo o peso dessa tributação, o redutor de ajuste vai ser assim, ó, você comprou por 100, então esse custo de aquisição do 100, você vai guardar isso como se fosse um abatimento de base de cálculo. Vamos colocar isso em números? Então, imagina o seguinte, nesse exemplo que eu dei, númerozinhos redondos, você comprou um terreno por 100, não teve crédito nenhum porque você comprou de uma pessoa que não é contribuinte, que não apurou débito, então você não tem direito a crédito. Aí você gastou os 50 mil reais aí de custos de obra, serviços tomados, enfim, um monte de coisa, e essas coisas vamos dizer que deu crédito. Legal?
Então, você gastou, né, esses 50 mil. Vamos fazer uma conta realista aqui. Vamos fazer uma conta realista. Vamos fazer aqui a conta na ponta do lápis. Vamos colocar aqui 50 mil, IBS, CBS é por fora, né? A gente calcula. Então, dos 50 mil, digamos que esse valor inteiro deu crédito cheio e que a gente está falando de uma hipótese de 28% de alíquota. Então, 50 mil vezes 0,28, você vai desembolsar 64 mil. Desses 64 mil, 50 é gasto teu e o resto, a diferença ali, né, os 14 mil, isso vai ser crédito de IBS-CBS. Guarda essa informação, tá? Aí você vendeu por 200 mil. A venda de imóvel está num regime específico que tem alíquota reduzida. A venda de imóvel tem alíquota reduzida em 50%. Então, dos 28, vai para 14% alíquota. Num cenário hipotético de 28% de alíquota, a venda de imóvel vai para 14%. Se não existisse o redutor de ajuste, o que a gente iria fazer? A gente ia fazer o seguinte, ó. Eu ia pegar lá 200 mil, que é o valor de venda, vezes a alíquota, né, que é 14%, e eu ia ter uma venda de 200, sobre o qual eu cobraria 28 mil de IBS-CBS fora do meu preço e o cliente vai desembolsar 228 mil, porque ele paga IBS-CBS por fora, né? Que é a nova lógica desses tributos na reforma tributária. Então, imagina só, você vendeu por 200, cobrou mais 28, você vai pegar os 28, que é o teu débito, menos os 14, que é o crédito que você teve lá das compras de 50 mil, beleza? Então, pegar o 28 menos o 14, por coincidência, né, vai dar a meiota ali, né? A gente está falando aí de outros 14 que sobram, beleza? 28 menos débito menos o 14, que é o crédito, sobra 14 para pagar. Ou seja, você arcou com toda a diferença de IBS-CBS do que não te deu crédito, que foi o terreno. Opa, tudo bom? Você está gostando desse conteúdo? Então faz assim, ó, deixa aqui o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e principalmente deixa o teu comentário que eu vou ler cada um deles e vou te responder por ali também. Beleza? Pegou até aí, né? Sacou? Ótimo. Agora vamos avançar? O redutor de ajuste é quando você comprar um imóvel de um não contribuinte, o valor da compra vai ser um abatimento da base de cálculo do teu débito. Então, como é que vai ficar isso? Imagina o seguinte, mesma operação, você comprou o terreno por 100, pagou 100, guarda lá essa informação, lá na hora de vender eu vou poder abater isso aqui da base de cálculo. Aí você comprou 50 de material, de serviço tomado, etc., que o fornecedor lá apurou débito de 28% de IBS-CBS, então a compra foi de 50, mas te cobraram 64, que tem os 14 mil de IBS-CBS, você desembolsou 64 mil, e aí você guardou lá, cara, eu tenho 14 mil de crédito. Como é que vai ficar a tua apuração? Você vendeu por 200 mil. Ao invés de pegar os 200 mil e aplicar a alíquota, olha que interessante, ao invés disso, você vai pegar o valor de venda, 200 mil, menos o redutor de ajuste. Eu comprei o terreno por 100. Então, os 200 mil, que é o valor da venda, menos o redutor de ajuste, que é 100 mil, me dá uma base de cálculo de 100 mil reais. Essa é a minha base de cálculo para eu aplicar a alíquota. Essa é a minha base de cálculo para o débito. Então, eu vou pegar lá os 100 mil, que foi o que sobrou, vezes 14%. Deu 14 mil. Opa! O débito é 14 mil. E o meu crédito foi de 14 mil também. Ora, 14 menos 14, 0. Nessa situação, você não vai pagar IBS-CBS. Claro, o crédito é por fora, o débito é por fora, então a gente precisa analisar o fluxo de caixa também. E é isso que um profissional especialista em contabilidade imobiliária, que entenda de reforma tributária, vai fazer para você
numa consultoria, numa adequação, num acompanhamento para se preparar para a reforma tributária. Se você tem uma empresa e está sentindo que precisa de um especialista do teu lado para te ajudar nos preparativos para a reforma tributária, aqui embaixo você vai encontrar o meu link, vai ser um prazer ajudar você. Considerando os meus custos que dão crédito, considerando os meus custos que não dão crédito, considerando o redutor de ajuste que eu vou ter normalmente nas operações que eu faço, por quanto eu vou vender para manter a mesma margem que eu tenho hoje? Talvez você consiga baixar o teu preço, mesmo com uma carga tributária mais baixa. Então, por isso que é importante analisar caso a caso, é importante que você olhe para o caso concreto da sua empresa e avalie. Cara, vale a pena eu mudar o fornecedor para ter mais crédito? Vale a pena eu adquirir de um não contribuinte e ter o redutor de ajuste? Vale a pena manter o meu preço de venda? Vale a pena eu aumentar o meu preço de venda para manter a mesma margem? Né? Porque tudo isso pode fazer diferença. Tua carga tributária pode mudar, a tua margem pode mudar, você pode tomar decisões sobre o preço que você vai definir da tua venda, você pode analisar no teu setor de compras por quanto vale a pena custear determinados custos e despesas, né? Pagar por determinados custos e despesas. Tudo isso merece uma atenção focada e especializada. Agora, se você achou que isso era tudo sobre o redutor de ajuste, tem mais um detalhe importante aí que a gente tem que levar em consideração, que é a virada de chave. De 2026 para 2027, o redutor de ajuste nasce. Nesse momento que ele nasce, existe uma exceção, uma oportunidade, um negócio bem interessante que pode fazer diferença para você. Imagina que você é uma pessoa física, não contribuinte de BS-CBS e tem alguns imóveis aí na sua pessoa física. Se você, na virada de 26 para 27, ficar com esses imóveis na pessoa física e depois disso levar para a pessoa jurídica, o redutor de ajuste vai ser calculado pelo custo de aquisição, né? Por quanto a pessoa jurídica adquiriu isso. Seja uma aquisição por compra e venda, seja uma aquisição por integralização de capital. Agora, se na virada de 26 para 27 o imóvel já estiver como propriedade de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física contribuinte, ou seja, na virada de 26 para 27 o imóvel já está em quem vai ser contribuinte de BS-CBS. Surge uma oportunidade muito interessante. Você somente nessa virada de chave vai poder criar esse redutor de ajuste, esse abatimento, não só pelo valor de aquisição, pelo valor histórico, mas pelo valor de mercado do imóvel. Então imagina só que interessante, se você tem na pessoa física um imóvel que te custou R$100 mil. Provavelmente você vai levar isso para sua pessoa jurídica, para sua holding, para sua administradora de bens, para sua incorporadora, pelos mesmos R$100 mil, porque você não quer pagar ganho de capital. Pois é, só que olha que interessante, se isso acontecer depois da virada de chave, o abatimento de base de cálculo vai ser só esse valor, R$100 mil. Se a gente estiver falando de um imóvel que está na sua declaração por 100 mil, mas que valor de mercado é de, por exemplo, 1 milhão, se esse imóvel na virada de 26 para 27 já tiver na empresa, já tiver em quem vai ser contribuinte, você vai poder usar um abatimento, um redutor de ajuste de até 1 milhão. Isso vai ser uma oportunidade única, essa oportunidade não vai se repetir. E mais uma vez, um motivo para você contar com um especialista. Se o seu contador ainda não tinha te dado essa dica, tá na hora de você cuidar mais de perto dos preparativos para sua empresa na reforma tributária. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha te ajudado.